esse vídeo encerra o assunto cone. E vamos encerrá-lo com a resolução de um exercício. Esse é um exercício mais trabalhoso, porque vai envolver, na realidade, dois sólidos geométricos. O cone, que é o assunto que nós estamos estudando, e um assunto que nós já vimos antes, né, que é o cilindro. Então vamos a eles. Os lápis abaixo tem a forma cilíndrica. Deixa eu botar isso aqui assim. Forma cilíndrica. E o seu comprimento total, incluindo a parte apontada, é de 17 centímetros. Veja que é o comprimento total. Calcule a área de um desses lápis, sabendo que o diâmetro mede 0,6 centímetros e que o comprimento da região apontada é de 1,5 centímetro. Muito bem. Olhe lá. Peguei aqui um lápis qualquer, tá certo? Um lápis esse aí. Ele diz que o comprimento total 17 centímetros. 17 centímetros. Então, da ponta do lápis até o fundo do lápis, 17 centímetros. Diz mais, o comprimento da região apontada é 1,5 centímetro. Então, a região apontada vai da ponta do lápis até essa basezinha aqui, tá? É o cone, 1,5 centímetro. Ora, se esse aqui é o comprimento desta região, na realidade isso aqui é a altura do cone, tá? Porque este lápis é composto por um cone, que é a região apontada, e pelo corpo dele, que é simplesmente o cilindro. Está aqui embaixo eu separei. Está aqui o corpo e está aqui a região apontada, que é um cilindro. Muito bem. Ele diz que o diâmetro, ou seja, a distância máxima lá no fundo do lápis, em qualquer região na realidade, né? Aqui. Então o diâmetro é 0,6 centímetros. Com isso nós já podemos calcular algumas coisas. Observe. Se o diâmetro é 0,6, o raio é a metade dele. Está aqui. Né? 0,6 dividido por 2, 0,3 centímetros é o diâmetro do raio. Tanto da base do cilindro, quanto da base do cone. Um outro detalhe. O cilindro, a gente sabe que tem duas bases circulares. E o cone tem uma. Acontece que a base do cone está ligada a uma das bases do cilindro. Como ele quer a área total, essas bases, como são comuns, e elas pertencem à região interna do lápis, né? Ela não vai fazer parte da área que eu vou calcular. Por quê? Porque está uma colada na outra, então ela não aparece. Tá certo? Então a área que eu vou calcular é a área do cone sem a base circular e a área do cilindro sem uma das bases dele. Ok? Então vamos lá. Para calcular a área do cilindro, eu preciso da altura dele. E a altura dele vai da base do cone até a base do cilindro lá. Ora, se tudo é 17 centímetros, eu vou tirar 1,5 centímetro da parte apontada, o que sobrar é a altura do cilindro. Prontinho. Então a altura do cilindro, que eu chamei de H, é 15 centímetros e meio. Com isso já é possível calcular esta área. Né? Uma parte daqui, eu preciso somar a área do cilindro à área do cone. Então vamos calcular a área do cilindro, que já está indicada. Deixa eu só subir um pouco mais isso aqui. Vamos lá. A área do cilindro é a área de uma de suas bases, só uma, né? Essa área aqui do fundo, porque a outra não vai me interessar, uma vez que ela está ligada ao cone. Então, a área da base e mais a área do corpo do cilindro, que é 2πrh. Nós já vimos esta fórmula em vídeos anteriores. Prontinho, eu tenho todos os valores. O π vale 3,14,
o R, o raio, vale 0,3 e a altura vale 15 centímetros e meio. Pronto, substituí os valores, efetuei os cálculos, lembrando que primeiro eu tenho que fazer as potências, né? O quadrado de 0,3 é 0,09. Efetuei esse cálculo aqui todo, 2 vezes 3 e 14 vezes 0,3 vezes 15,5 vai dar isso aqui, 29.202. Depois efetuei esse produto, deu 0,2826, que eu vou somar com 29.202. O resultado dá 29.484,6 centímetros quadrados. Isto é a área do lápis correspondente ao corpo dele, que é cilíndrico, né? Que é cilíndrico. Então eu só calculei esta parte aqui, parte do cilindro. Agora precisamos calcular a parte do cone, né? A parte apontada, para depois somar. Ora, para calcular a área do cone eu preciso saber a geratriz dele, ó. Né? Igualzinho no exercício passado. Eu tenho a altura do cone, que é 1,5 centímetro. Eu tenho o raio da base do cone, que é esse mesmo raio aqui, tá certo? Uma vez que essa base é igualzinha a essa, então o raio é o mesmo. Esse triângulo vermelho é um triângulo retângulo, portanto eu posso aplicar Pitágoras, né? Onde G, a geratriz, é a hipotenusa. Está aqui a relação. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Substituir os valores, o raio é 0,3 ao quadrado, a altura é 1,5, quadrado de 1,5. Quadrado de 0,3 é 0,3 vezes 0,3 dá 0,09. 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Essa soma dá 2,34. Ora, o quadrado da geratriz é 2,34. Como é que eu acho a geratriz? Operação inversa. Se está elevado ao quadrado, eu extraio a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 2,34 é aproximadamente 1,53 centímetros. Agora, de posse da geratriz, eu já posso calcular a área do cone. A gente sabe que a área do cone é πrg, né? É a área lateral do cone. Já que nós não vamos usar a base dele, porque, repito, a base dele está ligada à base do cilindro. Então, é uma base interna. Não posso calcular a área dela. Tá bem? Não precisamos desse valor. Então, eu tenho π, tenho R e acabei de calcular G. Só multiplicar os três. Tá? π é 3,14, sempre. 0,3 foi dado, foi calculado, né? É o raio. E 1,53 foi o valor que nós encontramos para a geratriz. Multipliquei tudo, deu 1,44126 centímetros quadrados. Eu chamei de A'. A linha é a área do cone, enquanto A é a área do cilindro. Como eu quero a área total, ou seja, quero a soma das duas. Está aqui. A área do lápis, então, eu chamei de L, é a área do cilindro, A, mais a área do cone, A'. O valor de A é 29,48,46 e a linha 1,44,126. Esta soma dá como resultado 30,92,586 centímetros quadrados, que é a área de um desses lápis aí. Tá bem, um pouquinho mais trabalhoso, mas também sem muita dificuldade essa questão. E, gente, encerramos então, como eu disse, o assunto cone, com um exercício que na realidade trabalhou dois conceitos, né? O conceito de cilindro e o conceito de cone. É bom que a gente fez uma pequena revisão. Próximo vídeo nós vamos entrar em um outro sólido geométrico. Vocês estão percebendo que nós estamos estudando os corpos redondos. Começamos pelo cone, pelo cilindro, depois fomos pelo cone e o próximo será a esfera, que ficará para o próximo vídeo. Até lá!